Boa noite, galera. Vamos chegando. Opa, tô tirando aqui meu carregador e conectando meu fone. Vamos chegando para mais uma live do Café Digital. Essa live vai ser topíssima. Oi, Márcia. Ó, a Thaís já chegou. Galera, vamos lá. Manda aviãozinho pra galera aí, porque essa live vai ser muito relevante. Um bate-papo muito top. Que nós ainda mais essas pessoas hoje que têm, né, questionado muitas dores, falado muito sobre dores. Vocês estão me ouvindo, gente? Mônica, boa noite. Estão me ouvindo bem? Vamos lá. Ó, Adilas. Eu adorei as frutas, o tempero, obrigada, que gracinha. Kleberson, boa noite. Bruno já chegou. Gente, manda muito aviãozinho pro pessoal aí poder estar assistindo essa live, porque o Bruno já chegou, nós vamos estar fazendo essa live com ele. Eu acho que quem nunca sentiu dor na coluna vai sentir. Mais de 80%, né, das pessoas sentem dores na coluna e nós estamos agora falando com um especialista a fazer transmissão com o Bruno. Deixa eu... Tá? A gente vai estar entrando aqui. E enquanto o Bruno vai estar entrando, pessoal, vocês podem fazer perguntas. O Bruno vai estar aqui para responder todos vocês nesse café digital que vamos começar agora. Bruno, seja bem-vindo a esse café digital. Eu estou muito feliz que você aceitou esse convite, né, de fazer essa live comigo. Ainda mais com um tema desse, né, com tantas pessoas que hoje vêm reclamando e falando de dores nas costas, tá? É uma honra poder compartilhar essa live aqui com você. Obrigada por ter aceito esse convite, viu? Obrigado, eu que agradeço, viu, Carla, de participar aqui com você. Agradeço a confiança e a oportunidade da gente ter esse bate-papo aqui entre a gente. Espero que possamos ajudar esse pessoal, né? Nós vamos, ainda mais com você agora. Agora o time ficou bom, viu? Agora o time ficou completo. Obrigado. Bruno, enquanto eu vou fixando o tema aqui para as pessoas que vão estar chegando, vão estar entrando, mandando aviãozinho, convidando, conta pra gente, né, quem é o Bruno e por que o Bruno resolveu ser, né, fisioterapeuta especialista em coluna. Conta aí pra gente um pouco da sua história. Então, eu atualmente tenho 8 anos de formado. Logo que me formei aqui em Uberlândia mesmo, pela Unitri. Logo que me formei, já comecei a especialização. Sempre gostei da área, né? Então, me especializei na área de coluna. A pós-graduação foi feita em São Paulo, em 2013. Eu fiz a pós-graduação e fui me aprofundando desde então na área. Há 2 anos atrás, fiz uma outra especialização voltada para a parte desportiva, para associar tanto as lesões de coluna quanto em atletas, né? Então, associei. Inclusive, eu tive até um módulo da minha pós com você, viu, Carla? Quero Eu lembro. agradecer, né? Então, desde então, gostei e me aprofundei nessa área. Trabalho muito com técnicas de osteopatia, com técnicas de terapias manuais e correções posturais. Não propriamente voltado para a reeducação, mas alinhamento e orientação quanto às execuções, às AVDs, as atividades de vidas dos pacientes, né? É muito legal, né, Bruno, assim, escutando a sua história, vendo esse trajeto e a gente cruzar, né, nossos caminhos novamente, aí, igual você Com comentou na certeza, né? pós-graduação. E eu já tenho uma admiração muito grande por você, por toda a equipe, né, que Obrigado, atende obrigado. na Habilitar. Vem muito Igualmente. paciente para mim, né, vindo de lá e eu falo assim, ó, vem bom, ali é comigo mesmo, na hora que vem de um trabalho de um excelente fisioterapeuta, porque é muito importante para quem está nos escutando, que nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar. O As trabalho em pessoas precisam conjunto, né? entender que eu, educadora física, preciso muito do fisioterapeuta. Né? Não tem como a gente pular essa etapa, principalmente o paciente que vem com dor. E quando é feito um trabalho sensacional, aí sim a gente consegue fazer um trabalho de fortalecimento. Então é muito Realmente. bom, viu, Bruno? É muito bom, faz toda a diferença
quando vem de um fisioterapeuta bom. Porque as pessoas, e é tão importante essa consciência, né, não só do profissional e do paciente. Eu falo, termina, conclui. Quando tiver liberado, vem para mim. Vem para mim. Com Pega a certeza, liberação. Carla. Eu senti muito a falta disso, foi inclusive agora na pandemia, porque aumentou demais, né, a demanda de pacientes devido aos trabalhos realizados em casa, ao home office, né, aumentou demais a demanda de pacientes com sintomas de dores na coluna lombar, torácica, cervical, por conta da postura na hora do trabalho. E na hora da gente encaminhar para os educadores físicos, as academias estavam paradas. Fechado. Nossa, isso foi um baque muito grande para a gente, sabe? A gente sentiu demais. Igual você me falou, esse trabalho em conjunto é importante, porque depois que a gente reabilita, é importante manter aquela hipertrofia muscular, dar aquela hipertrofia, aquela propriocepção de movimento que o educador físico vai trabalhar posteriormente, né? Você falou um ponto, Bruno, que eu acho muito interessante para as pessoas, porque assim, realmente as pessoas estão trabalhando muito mais sentado, né? Principalmente nesse período de pandemia que tiveram que obrigatoriamente ficar sentado. Mas eu não acho que foi só nesse período, Bruno. As dores na lombar vêm crescendo, para mim é a primeira causa de dor, tanto que quando a gente começou esse projeto de dores, né, até mesmo com a doutora Simone Martinelli, a gente já pensou, cara, coluna, precisa de especialista em coluna, porque 80% da população ou já sentiu dor, ou está sentindo dor, ou vai sentir dor. Não é verdade, Bruno? É verdade. E tá realmente essa procura, né? Tá realmente dessa forma nos consultórios hoje, né? Tá, tem aumentado. Justamente, o que eu percebi é que, assim, pessoas que anteriormente não sentiam, não tinham, ou pelo menos tinham sintomas leves, com o home office aumentou, né? Então a demanda foi maior, mas assim como você complementou, quem não teve ou quem não tá, um dia vai ter. Então a maioria das pessoas, ou se não todas atualmente que trabalham em posições viciosas, levam a dores na coluna, principalmente quando não ocorre a prática desportiva, né? Quando não tem essa estabilização da coluna e ainda assim associa a uma postura inadequada no trabalho, né, Carla? Gente, já observa aí a dica que ele deu, né? A instabilidade, exercícios repetitivos, vícios na postura. Então, assim, eu acho que isso as pessoas já podem, né, Bruno, começar a se atentar, começar a observar essas posturas em casa, Com certeza. eu falo que já tem que mudar o local de trabalho. Eu fui uma pessoa que fui obrigada, né, a ficar sentada no primeiro período em março e não tinha um local adequado de trabalho em casa, né? Não tinha. Eu tive que providenciar uma cadeira assim, né, mais ergométrica, providenciar o meu espaço, assim, deixar ele mais apto para mim poder não sofrer os danos de dores na coluna, né? Bruno, você que é especialista, entende do assunto, eu acho que aqui, pessoal, vocês podem ir fazendo as perguntas, pode colocar nas dúvidas de vocês. Aos poucos eu vou fazendo as perguntas pro Bruno, tá? Quem quiser mandar direct, mas pode deixar aí também. Segue o Instagram do Bruno, tá? O Instagram dele, me ajuda a lembrar aí, Bruno. Tô aqui procurando Bruno aqui. Underline Físio. Bruno Underline Físio, underline de novo, né? Exatamente. Bruno Underline Físio, underline novamente, tá? Que vocês podem também fazer perguntas diretamente para ele, tirar dúvida. Tá lá. E vai estar auxiliando aí vocês nesse período de dor. Mas, Bruno, a maioria das pessoas, né, uma grande parte das pessoas possuem medo das hérnias, né? Assim, parece, né, um herniei, né, como se fosse o fim do mundo. Eu acho que você podia, né, assim, né, com toda a sua vivência aí, explicar um pouco sobre, né, essas hérnias, né, na coluna num todo, e como que seria esse tratamento que as pessoas pudessem se tranquilizar mais nesse processo, assim. Certo. Então, vamos lá. A hérnia, primeiramente, Carla, ela aparece devido a uma postura ruim quando não um trauma, né? Mas vamos tirar essa parte traumática e vamos adotar aqui um assunto que é o mais vivido. Então, a pessoa que tem um vício postural inadequado e gerou uma herniação. A herniação,
é o que ocorre com o disco intervertebral, é uma estrutura que parece uma bexiga gelatinosa, ela está ali entre cada uma das vértebras. Quando ocorre a diminuição do espaço intervertebral, o apertamento entre as vértebras, provocado por encurtamento muscular, hipotrofia muscular, esse apertamento faz com que essa bexiga ela seja comprimida. Quando ocorre essa compressão, assim como a gente apertando uma bexiga, essa bexiga vai dilatar. O disco, então, sofre essa dilatação e essa dilatação ela começa a tocar na posterioridade onde está a raiz neural ali. Então, começa a tocar na raiz neural. Aí vem os sintomas, que é a irradiação e tal. Mas nem sempre, isso é importante a gente frisar, nem sempre o paciente que tem hérnia, ele é sintomático. Certo? Tem muita gente que tem hérnia e nem sabe que tem. A hérnia está lá paradinha, não tem problema, ela não traz problema nenhum. Algumas ocasiões elas se tornam sintomáticas. E nem sempre também uma dor irradiada para o braço ou para a perna, que seja um formigamento, ele é causado por hérnia, entendeu? Mas desmistificando essa questão da hérnia de disco tem tratamento. O tratamento é raramente cirúrgico, é um tratamento mais conservador mesmo, na qual a gente melhora a biomecânica musculoesquelética para poder tirar esse pinçamento, diminuir ou ajudar na regressão da posteriorização do disco. Certo? Ótimo, muito bom. Bruno, aí o que acontece? As pessoas, né, quando ela começa a sentir uma possível, né, dor, né, vamos colocar que seria uma hérnia, mas às vezes ela, por vícios, né, ou por maus hábitos, não vai ao médico, né? Certo. O que você aconselha, assim, nessa pessoa? Porque as pessoas têm um defeito de se automedicar, né, e às vezes não querer ir ao médico. Mas nesse caso, seria interessante fazer uma avaliação com você, né, com a fisioterapia, identificar essas possíveis dores, ou você acha que não, realmente, primeiro o caminho é passar pelo médico, fazer realmente exames, fazer uma ressonância para verificar isso aí? O que você indica? Carla, com sinceridade, eu indico a pessoa procurar o profissional adequado, o profissional da confiança dela. Assim como nós, fisioterapeutas, educadores físicos e médicos, temos conhecimento suficiente para aproximar um diagnóstico. É lógico que o diagnóstico de hérnia de disco, ele é fechado através do exame de imagem de ressonância magnética, certo? Mas, através é lógico que o exame de imagem é um exame complementar, através dos testes físicos, nós podemos concluir a existência ou não de um pinçamento. Entendeu? Então, assim, já recebi pacientes que vieram direto a mim, certo? Diagnosticamos, tratamos e houve uma evolução. Já tive pacientes que vieram de indicação médica para o tratamento conservador e também já tive pacientes encaminhados de colegas educadores físicos com suspeitas de pinçamentos nas raízes neurais e realmente estava certo. Então, assim, acredito que, assim como a gente falou no início, esse trabalho sendo feito multidisciplinar, o paciente só tem a ganhar. E esses 3 profissionais, salvo outros profissionais da saúde também, como enfermeiros, que podem ajudar, são capazes de notar alguma alteração vinda lá da coluna que está trazendo desconforto ao paciente. Ótimo, ótimo. Isso aí é muito bom as pessoas terem essa tranquilidade, né, de estar procurando, do que ficar, às vezes, com dor em casa e passando por um desconforto tão grande, né? Sendo que pode melhorar rapidamente, né? Com certeza. E em falar em tempo, assim, existe uma previsão de tempo de um tratamento, mesmo sendo, igual você falou, de um tratamento conservador, de evolução, ou isso é muito particular? Isso é individual, né? Quando a gente trabalha com essa parte ortopédica, a gente percebe o seguinte: quanto mais sedentária a pessoa, quanto menor a prática de esporte, menor a propriocepção corporal, mais difícil é a reabilitação desse paciente.
Entende? O corpo responde muito mais, Carla, quando a pessoa já tem uma memória muscular, uma flexibilidade, mas quanto mais sedentário, pior. Eu trabalho, na minha área de trabalho, eu uso duas técnicas que eu proponho para o meu paciente. A primeira técnica é a técnica voltada para terapia manual e manobras de osteopatia, onde a conclusão de um tratamento, independente de qual lesão seja, gira em torno de 3 a 4 sessões, podendo até antecipar, e trabalho também com a orientação diária, onde o paciente faz a famosa, o pessoal fala, fisioterapia ortopédica convencional. A gente adota algumas técnicas, porém o paciente, até no máximo, no acompanhamento diário, 20 sessões a 25 sessões, independente da lesão que ocorre, há melhora. Salvo que tem as exceções, isso não é regra. Tem paciente que demora um pouquinho mais, tem paciente que vai bem menos do que o esperado, mas todos têm chance de ter uma melhora e total reabilitação do quadro. Que bacana, que bacana. Bruno, é tão interessante isso que você falou, né? Por exemplo, olha para você ver, o sedentarismo, ele é tão vilão, né? Ele é tão vilão isso, que ele, além de causar a própria lesão, né, contribui, né, para esse processo, por falta de força muscular, prejudicar a reabilitação, né? E prejudica a reabilitação. Eu falo que no treinamento, por exemplo, você mostrar onde é a musculatura profunda que você quer trabalhar, como que você quer fortalecer o movimento articular das pessoas, já é difícil, né? E as pessoas às vezes não têm domínio, né, consciência corporal, se torna um pouco mais trabalhoso. Então é interessante, né, isso, que as pessoas precisam realmente fazer atividade física. Então, gente, ó, hashtag fica a dica, tá vindo do Bruno, especialista em coluna, essa dica, faça atividade física. E mesmo com dor, não é verdade, Bruno? Mesmo com dor, é importante que a pessoa se torne ativa, né? Mesmo com dor. A coluna, ela é feita para movimentar, né, Carla? Então, quanto maior o repouso durante uma lesão, pior é. Antigamente, usava-se a técnica de repouso. Não deixa paradinho que vai melhorar. Mas sabemos que a coluna, atualmente sabemos que a coluna, ela é feita para movimentar, ela necessita de movimento. Então, quanto mais a gente faz o trabalho de mobilidade, ganho de mobilidade e estabilidade da coluna, mais rápido é a reabilitação. Então, saímos daquela história do paciente ficar parado porque está com dor ciática ou travou a coluna. Então, hoje, a gente sabe que o trabalho de mobilidade, ele antecipa a recuperação. Bacana, bacana, que top, que top. Com relação a essas listeses, Bruno, o que você fala pra gente sobre o que o que tipo de tratamento que você faz, né? Se também é altos casos, fala um pouquinho pra gente. A listese, ele é um caso não muito comum. A listese é quando ocorre o escorregamento da vértebra. Então, temos ali um alinhamento da coluna, onde cada vértebra tem o seu alinhamento de acordo com a vértebra superior. A listese é quando que, por uma postura muito inadequada por um longo período de tempo, hipotrofia de multifídeos, músculos, junto ao encurtamento, principalmente de músculos anteriores, igual o ilho-psoas, que sai lá do quadril, vai lá na coluna. Esse tracionamento ocorre e a vértebra superior, ela sai do alinhamento. Então, ocorre um escorregamento, essa é a listese. E esse escorregamento ocorre um tracionamento ali nas estruturas neurais que estão passando ali dentro do tubo. Então, aquilo tudo é tracionado. Quando traciona, vem as dores. Então, o paciente queixa de dor. Muito comum no segmento lombar da coluna, certo? O tratamento, nesse caso, é um tratamento, dependendo do tamanho do escorregamento, pode ser cirúrgico, mas um escorregamento mais leve, onde ainda não ocorreu uma fratura, por exemplo, aí é um tratamento conservador, onde a gente vai tentar ao máximo, mas quase muito difícil, ter um retorno desse escorregamento, mas a gente promove uma estabilidade local para evitar a evolução da lesão. Certo? Não sei se ficou bem claro, não dá para mostrar a anatomia, mas é um escorregamento anterior da vértebra. Para quem sente, né, sabe, entende perfeitamente. Com certeza, quem sente sabe. Quem sente sabe.
Assim, como é que seria esse processo de alongamento, né? Ou autoalongamento? Porque às vezes o paciente que está com dor, ser alongado por você ou por mim, né? Durante esse período, ele até é mais tranquilo. Você indicaria esse processo para ele estar alongando, ele continuar fazendo uma melhora desse encurtamento muscular em casa? Ou você acha que não seria viável? Carla, eu vou te ser bem sincero, eu não sei se é mais tranquilo comigo não, viu? Porque eu pego bem pesado. Inclusive, meus pacientes queixam disso. Porque, assim, quando a gente vai trabalhar o tecido mole ali, principalmente, por exemplo, uma ciatalgia, uma dor irradiada para posterior da perna, posterior de coxa, panturrilha, etc. Então, quando a gente pega para alongar ali, quando a gente faz aquele alongamento leve, e a gente sabe que o alongamento ele vai aliviar aquela dor, porque vai tirar o atrito do nervo lá na raiz. Mas aí quando a gente pega para alongar, inicialmente o paciente quer bater, quer chutar, xinga, mas ele vê, tipo assim, na hora que a gente alonga, o paciente fala, nunca mais volta aqui. Mas na hora que promove o bem-estar posterior, a pessoa volta. Entende? Porque realmente o alongamento é perfeito para essas lesões. Ele já tira a lesão, ele melhora e depois a gente fortalece para não ocorrer mais. Mas os meus pacientes, todos, eu receito o alongamento em casa, ensino a fazer para ele dar a manutenção diária, entendeu? Então, às vezes, aquele paciente que não pode comparecer diariamente, ou o paciente que está no tratamento osteopático de terapia manual, onde a gente faz um por semana, ele recebe a receitinha e eu ensino para ele como fazer o alongamento para ele dar aquela manutenção semanal. E o próprio paciente vê que aquele alongamento ele alivia a dor, ele traz conforto e bem-estar. Alongamento só dói na hora. Só aqueles 30 segundinhos de tração. Acabou o alongamento, o bem-estar é instantâneo. É vida, né? É vida, realmente. Com certeza, é vida. Mas ser alongado por um profissional é muito bom, né? E na verdade, certeza, esse alongamento passivo que as pessoas estão mal posicionado, que acontece num treinamento, que as pessoas vão fazer atividade física, realmente... Aí é pior, às vezes, né? Não está trazendo benefício. As pessoas... Eu falo muito isso para o meu aluno, esteja presente, né? Esteja consciente no momento ali que você está se preparando para um treino, né? Muitas vezes a pessoa realmente não alivia a musculatura, não se alonga adequadamente, e isso é uma coisa que pode ser evitado. Exatamente, porque querendo ou não, o alongamento, mesmo que seja leve, né, Carla, ele é dolorido. E nós, assim, nós mesmos... Fazendo um autoalongamento, é difícil. A gente não quer sentir dor. Então a gente tenta aliviar o máximo que dá. Principalmente, mesmo quem tem disciplina, você não faz aquele alongamento que é para pegar uma capacidade elástica da fibra muscular. Você faz um alongamento mais leve e tal. Quando você é alongado por um terceiro, e principalmente por um profissional que saiba fazê-lo, é diferente mesmo. É bem melhor, né? Bem melhor, que é vida. Tô vendo a galera aqui comentar com você, Bruno. Ele faz a gente sofrer mesmo, dói demais, eu passei por isso. O pessoal tá te elogiando, melhor fisioterapeuta do mundo. Obrigado. É o pessoal que tá, gente, muitos coraçõezinhos aí, realmente muito relevante essa live. Manda aviãozinho para aquela pessoa que você sabe que tá com dor, que eu acho que vale a pena estar ouvindo o Bruno aqui. E realmente aí o pessoal tá parabenizando. Tô tentando ler aqui, ó. Indico meus pacientes que precisam de tratamento de coluna só pro Bruno. Olha, que bacana. Não tenho medo de errar. Um dos melhores ou o melhor da cidade. Sabe por que eu digo isso? Me baseio em relato, fatos concretos. Isso é fato, viu, gente? Eu fico muito feliz. E eu acho muito bacana esse comentário aqui, né? Do Costa, né? Aqui, Rodrigo Costa. Por quê? Eu até sei quem um dos melhores fisioterapeutas esportivos de Uberlândia, viu? Olha, que bacana, que bacana. Mas isso é muito bom porque, Bruno, assim, eu fico muito feliz, né, de você ter aceito esse convite realmente, porque eu tenho um cuidado muito grande aqui no Café Digital em que tipo de profissional vai vir para cá, né? Porque realmente os meus alunos, eles têm uma confiança muito grande, né, no meu trabalho, nas indicações. E a gente... Você tem um nome a zelar, né, cara?
Exatamente, Você talvez tem um nós, nome, mineirinhos, até temos essa preocupação, o berlandense mais ainda, né? com Então, certeza. a gente preocupa onde a gente vai indicar, e eu pareço aquela galinha choca, né? Quero que meu aluno seja acolhido, seja protegido, seja bem cuidado, então a gente realmente quer indicar profissionais, né, capacitados, que vai cuidar, que vai fazer diferença na vida do aluno. Então, realmente, isso é legal. Coisa boa. Muito bom aí o pessoal. Ó, aqui, ó, como tratar dorsalgia? Pode responder aí para nós, Brunão, e eu já volto aqui para outra pergunta que eu tenho que te fazer. Sim, claro. A dorsalgia, então, ela é a dor, né, na coluna dorsal, nessa região interescapular. Normalmente, a dorsalgia, ela vem por postura viciosa, principalmente quando o paciente está sentado e aumenta essa cifose, ele faz essa inclinação anterior. Isso gera uma sobrecarga na coluna dorsal e geram as dores, advindas de bloqueios, hiper ou hipomobilidade, onde gera uma hipomobilidade, sobrecarrega o segmento superior e traz as dores, associado a nódulos nessa região. Lembrando que essa região de músculos dorsais e cintura escapular são músculos extremamente psicossomáticos, eles somatizam o estresse diário. Então, esses nódulos apresentados ali trazem dor. Normalmente tratamos com a manipulação vertebral para melhora da mobilidade articular e fortalecimento dos músculos dorsais, certo? Paravertebrais, grande dorsal e liberação dos romboides, que são músculos que fazem o tracionamento ali da região interescapular e aumentam a tensão. Então, além do relaxamento muscular, fortalecimento para melhorar a postura e uma orientação para o paciente poder se adequar ergonomicamente durante o trabalho. Bacana, bacana. Eu acho que o mais interessante hoje, porque assim, antigamente, né, quando eu era criança, e eu vi alguma. Eu tenho até uma tia mesmo, assim, tinha problema de coluna. É, parecia assim que era a pior coisa do mundo, né? Como se fosse um câncer hoje, né? Nossa, fulana tá com Antigamente. problema de coluna, né? E hoje a gente vê você falando assim com tanta naturalidade, né? Com o trabalho que é feito, todo o fortalecimento, né? O alongamento. Então, assim, as pessoas não precisam ter essa... Como é que eu poderia falar, né? Esse medo do movimento, né? Esse receio, né? Cinesiofobia, né? Assim, Com esse certeza. medo de movimentar. Na verdade, é o que você falou no início lá, Bruno. Procure um profissional de sua confiança. Essa frase você falou, acho que fechou-se para mim, né? A pessoa tem que tratar. Tem que tratar, porque ficar com dor é muito ruim, né? Ficar É com dor horrível, nas né? costas, isso é muito desagradável. Não tem vida normal, né? No trabalho, no lazer, no dia a dia dessa pessoa, né? Então ela Com realmente certeza. é uma questão que pode ser tratada. Tô vendo as perguntas aqui, a gente vai estar respondendo. E com relação à sacralgia, né? Ela está perguntando aqui. Então, Carla, só complementando o que você mencionou aí, a dor na coluna, infelizmente, ela é o que mais traz limitação. Então, assim, a pessoa está com dor em outras articulações, de algum jeito ou outro a gente consegue até levar ao dia a dia, mas a dor na coluna ela é limitante. Infelizmente, ela chega a um ponto que se torna limitante e a pessoa já não consegue executar as atividades de vida. Agora, falando da sacralgia. A sacralgia ela pode ser ocasionada por queda, então a pessoa começa a ter uma dor sacral, ou uma lesão em L5-S1, uma lesão de posteriorização de disco, onde o disco entre L5 e S1 ele pinça centralmente, o que a gente chama de caldequino, um agrupamento neural, e pode gerar essa dor sacral. Também pode ser por paciente que fica muito tempo sentado e sofre um bloqueio e hipomobilidade da articulação sacroilíaca. Então, essa também, entramos com a manobra de manipulação para liberação e adequação do movimento, mobilização articular e alongamento de um músculo que o pessoal não gosta muito de alongar, que se chama piriforme, porque o alongamento desse músculo dói demais, é horrível, né? Então, quando a gente entra com esse alongamento, essa mobilização articular e o fortalecimento dos grupos musculares glúteo médio, máximo, o paciente tem uma melhora, além de alongamento de cadeia posterior, envolvendo ali posterior de coxa, panturrilha, com o tempo o paciente vai tendo uma melhora.
certo? E no início a gente pede para o paciente evitar sentar em superfícies mais rígidas, bancos que não tem estofado, então sempre procurar um banco mais macio, com uma espuminha ali para ajudar enquanto está no decorrer do tratamento. Mas, resumindo, envolve sempre o alongamento muscular. E é uma dor e é um desconforto, assim, eu falo que na academia as pessoas às vezes têm vergonha, né, de conversar com a gente, né, e tem que ser falado com o profissional, porque tem movimentos que podem ser evitados, porque às vezes já está com dor, e vai fazer mais compressão nessa região e pode ser evitado. E vai Que trazer pode mais ser evitado, problema, com que vai trazer certeza. mais problema. Então, assim, as pessoas têm que ficar à vontade, né? Sentir a vontade de estar falando com o professor, né? Além de, é lógico, melhorar essa dor, mas falar com o profissional para poder evitar de piorar essa região aí de dor, né? É por isso que quando a gente vai encaminhar o profissional, o paciente, ele fala assim, não, eu já faço na academia, e lá indica. A primeira coisa que eu pergunto é, tem algum profissional para te acompanhar? Porque a postura na execução do exercício ela é fundamental. Às vezes o paciente pensa que vai pegar muito peso porque quer ganhar massa. Aí faz aquela compensação toda para fazer o movimento. Então ele lesiona mais do que fortalece, né, Carla? Totalmente, totalmente. Eu tô com um paciente agora que voltou ao médico, né? É outra região, mas ele falou assim para mim, agora vale a pena te medir. Porque antes nem compensava avaliar você, né? A perna, no caso dele foi joelho, né? Ele falou, a perna tá tão flácida que você não fez nada, né? Ele falou, agora sim compensa medir você, ver sua perna, porque agora teve um ganho de massa muscular. E é igual você falou, e ele treinava sozinho, botava peso, achando que, né, aqui eu vou hipertrofiar, sendo que peso é uma variável do treinamento. Uma variável, existem várias outras variáveis para você ter hipertrofia, né? Então, para ter um aumento, uma melhora. E às vezes ele não está apto para aquilo, né? Ele está ainda no processo de fortalecimento, ele está no outro processo de adaptação. Ele saiu da físio, entrou na academia, mas ele não está totalmente pronto para chegar lá e botar peso e fazer um trabalho, né? É muita coisa que envolve, né? Muita coisa que envolve. Eu tô vendo as perguntas, vou lendo aqui, mas enquanto isso, a maioria das pessoas, né, que sofrem alguns traumas, quedas, aí não é mais só a idade, né, Bruno? Varia, né, porque o trauma, né, assim, qualquer situação, né, uma queda, né, um acidente, alguma situação assim. Existem as lesões mais recorrentes de trauma, ou varia? Como que são esses tratamentos? Tem algum tratamento diferente? O que seria abordado para nós aqui com relação a esses traumas? Sim, os traumas, principalmente quando a pessoa cai sentada, isso é muito comum, é onde ocorre um entorse coxígeo. Então o cóccix sofre um entorse ali, ele retifica, né? Ele se horizontaliza e isso traz desconfortos para o paciente. Então, esse é um dos traumas que aparece muito para a gente. Aparece para a gente também paciente pós-acidentado, onde ocorre o chicote cervical. Então, o paciente que teve aquele chicote cervical, normalmente ele vem com o colar estabilizador já do médico, né, pós-trauma. E aí a gente vai trabalhar mais um relaxamento da musculatura, o tracionamento, tudo acompanhado de exame. Então é importante que esse paciente traga, principalmente por ser cervical, uma região muito peculiar de tratar, então a gente vai promover ali um relaxamento, ver o que está acontecendo e traçar o tratamento em cima daquilo. São as duas extremidades que mais acontecem. Fora isso, Carla, quando é meio da coluna, torácico, lombar, é mais quando o trauma é direto na lesão. Ou ele apareceu a lesão pós-tempo de trauma, onde houve uma compensação, a pessoa claudicou, mancou durante um tempo, aí vem as lesões. Mas normalmente traumático e mais comum é mesmo a queda sentada e o chicote cervical numa batida ou um empurrão, alguma coisa que a pessoa levou. Certo? Não sei se eu te respondi isso aí. Respondeu sim. Eu tô lendo aqui a pergunta do Rodrigo, né? Bruno, é verdade ou é mito que a musculatura intercostal é uma das mais doloridas, depois de machucada ou contraída?
Realmente, a musculatura cervical da intercostal, né? Foi a pergunta dele. Realmente é uma das mais doloridas mesmo. É isso? É, né? Intercostal. É, intercostal, exatamente. É porque Isso. tinha, ficou interpostas, mas é a intercostal. A musculatura intercostal, ela gera pelo menos uma semana para poder ter um alívio. Então, o paciente, quando tem aquela dor, parece até, normalmente o paciente fala assim, eu sinto que tem uma faca entrando aqui na lateral da minha costela. E realmente é uma dor muito dolorida. A musculatura intercostal, ela é uma musculatura que participa do movimento respiratório. É uma musculatura que se encontra entre as costelas e ela faz aquele movimento de alça de balde para expansão do tórax, para ampliar a capacidade pulmonar. E quando essa musculatura realmente entra em contratura, tem técnicas da osteopatia, de relaxamento muscular, mas como se trata de um músculo muito profundo, realmente é bem dolorido. O paciente realmente relata que parece que tem uma faca entrando entre as costelas, e é isso mesmo. Tem muitos pacientes que acham que até teve fratura, mas em torno de uma semana, no máximo uma semana e meia, o paciente tem melhora. Mas ao ponto crítico de nível de dor e gravidade da lesão, é uma gravidade mega baixa, super baixa, mas o ponto de dor é realmente crítico, é alto. Nem quero sentir essa dor, viu? Só de você falar, eu já fiquei imaginando, coitado, né? Essa realmente é ruim. Gente, essa aí, vou te contar, viu? Ninguém merece. Ô Bruno, eu venho percebendo muito que as pessoas, elas estão com uma postura muito ruim, né? Isso aí, assim, não é mais uma questão de adolescente, né? Assim, é adulto, é o idoso, né? As pessoas estão tendo realmente essa postura. E aí eu te pergunto o seguinte, né? Porque tem pessoas que têm uma postura ruim e que não sentem dor, e tem pessoas que ao você melhorar essa postura, ela começa a ter dor, né? Porque você acha que é melhor melhorar essa postura ou é melhor não ter dor? O que Eu acho que você, é na sua melhor, opinião? com certeza, melhorar a postura, né? A pessoa que está na postura inadequada, ela está tão viciosa naquilo ali, por exemplo, a escoliose, que quando ela começa a passar pelo, não é minha área, mas acompanhei durante muito tempo o RPG, a reeducação postural, a pessoa tem dor, porque você está mexendo em toda uma biomecânica músculo-esquelética, em toda uma cadeia muscular, que está alongando de um lado, fortalecendo do outro, então isso traz dor, mas é uma dor momentânea, né, Carla? Posteriormente, a pessoa vai ter melhora e vai ficar com a postura adequada, tirando as possibilidades de lesão, né? Diminuindo, pelo menos, as possibilidades de lesão. Então, eu sou a favor da reeducação, sim. Eu sou super a favor, né? Eu encho muito o saco dos meus alunos de postura, um treino tem que ser executado com a postura, a pessoa tem que prestar atenção na postura, e não adianta jogar essa responsabilidade só em cima de mim, educadora física, ou em cima de você como fisioterapeuta, sendo que ela passa 23 horas do dia dela com posturas ruins, né? Exatamente. Então eu falo, ó, às vezes com você fica ali, porque tá no caso crítico, eles querem vocês, né, ali todos os dias, o máximo de sessões possível, se aliviar eles. Agora, pra gente não, vai 2 vezes na semana, 3 vezes no máximo, e acha que a gente faz um milagre, né? Milagre, né? Que durante 1 hora a gente tá ali bonitinho, corrigindo, fortalecendo, e o resto do dia com postura ruim. Então, realmente, esse cuidado precisa no dia a dia também da pessoa, para ela se avaliar e se atentar com relação à postura, tá? Galera, pode fazer na pergunta de vocês, pode deixando tudo aí, que o Bruno vai estar respondendo. Enquanto o pessoal vai pensando nas dúvidas aí, a Márcia comentou aqui, vai todo mundo consultando. Vai consultando, galera, vai aproveitando a oportunidade, que é bacana. E a espondilose? Como é que você indicaria esse tratamento? Que tipo de técnica que você utiliza? Também você vai para, utiliza também a técnica manual, ou mais conservador, um tratamento? Explica também para a galera aí de casa o que é essa espondilose, né, para poder eles entenderem melhor também. Bom, então vamos lá. A espondilose, ela, espondilo-coluna, o ose é um desgaste, né? Um desgaste que vem na coluna. Então, quando a gente vai trabalhar
com o paciente que já está sofrendo um desgaste ali nas articulações intervertebrais, a gente promove o trabalho de estabilidade e paralisação da evolução desse desgaste. Então a gente quer que o desgaste se interrompa por ali, para não evoluir, né? A espondilose, então, é essa artrose, né, que acontece nas articulações intervertebrais, e a gente vai paralisar. Infelizmente, onde já houve o desgaste, não tem jeito mais. Uma cartilagem, uma vez danificada, sempre danificada, é um tecido que não regenera. Então, o que a gente faz é aumentar o espaço intervertebral, mais uma vez com mobilizações e alongamentos. Então, vem a técnica manual e os exercícios para promover a estabilidade da coluna, porque não adianta a gente afastar, tirar o atrito interósseo, tirar o contato entre os ossos, se a gente não estabilizar, porque só alongar, mas não estabilizar, não fortalecer, o contato ocorre novamente. Então é um trabalho em conjunto, além do afastamento, a interrupção com o fortalecimento do segmento. Bruno, do segmento seria interessante para quem está nos assistindo também, né, assim, se é possível, se você trabalha dessa forma, um trabalho preventivo. Por exemplo, assim, eu acho que as pessoas, às vezes, quem passou por uma crise, né, aguda de dor, às vezes vão vir outras crises, podem espaçar essas crises. Mas fazer um trabalho preventivo, igual a gente comentou aqui, é tão bom ser alongado, uma sensação de bem-estar maravilhosa, e você tem uma elegância de uma boa postura. Isso para mim não tem preço, né? Eu penso isso. Verdade. Você acha que seria seria interessante, né, quem está nos assistindo, quem vai nos assistir depois, fazer um trabalho preventivo? Com certeza. Nossa, a fisioterapia ortopédica preventiva, ela é o ideal, assim, para aquele paciente que não quer ter a lesão, ainda não passou pela lesão, ou para aquele paciente que passou, já tratou e está melhor. Hoje, eu tenho pacientes que eles falam que vão fazer a manutenção, né? Então, eles vão lá pelo menos uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses para a gente corrigir, fazer um alongamento e o paciente se sentir bem. Na verdade, quando a gente vê a prevenção, Carla, a gente só vê pacientes que realmente já passou pelos sintomas, já teve a lesão. Aí esses procuram uma prevenção mensal ou bimestral para poder fazer aquela prevenir a lesão novamente. Então a pessoa que já passou pelo trauma, né, passou pela experiência, ela não quer viver aquilo mais. E então ela procura fazer um trabalho tanto de fortalecimento na atividade física. Gosto muito de encaminhar meus pacientes para musculação orientada ou para o Pilates, para manter manter afastada a possibilidade de novas lesões, como também tem aqueles pacientes que tratou, acabou, tá zero, se tiver de novo eu volto, né? Isso também acontece. Acontece demais na conta. Eu falo nisso assim porque eu falo pela minha experiência, né, assim, como atleta, né, eu sempre tratei, tanto que uma vez eu achei até estranho essa pergunta, uma cliente chegou e falou assim, quantas lesões você tem? Quantas hérnias você tem? Eu falei, eita, pensei, né, aí ela falou assim, porque atleta de fisiculturismo é cheio de hérnia, né, eu falei assim, não tem nenhuma, nunca herniei, né, porque realmente eu treinava músculo, né? Eu não ficava pegando peso igual uma égua, né? Eu fiquei brincando com ela. Eu falei assim, então é diferente você treinar a musculatura. Então eu sempre me preocupei com a prevenção, né? Então eu fui desse trabalho de RPG, sempre fiz um trabalho de postural mesmo, procuro fazer os alongamentos, faço um trabalho de mobilidade, de estabilidade, que é importante. E você... né? Nós fazemos força no nosso trabalho. Não me machuca meu treinamento, o que me machuca é meu trabalho. É eu estar fria dando suporte para um aluno, é eu estar fria entregando um peso para uma pessoa na posição inadequada, da mesma forma que o meu cliente, né, se lesiona no trabalho. Né? A Márcia comentou aqui com relação ao sobrepeso, né, o aumento de peso, as pessoas machucam, as pessoas herniam espirrando, né? Lógico que entra todo o processo que você já falou, mas machucam carregando uma compra de supermercado, né? Umas posições mais normalmente assim, é a gotinha inesperadas. Exatamente, é a gotinha que faz o copo transbordar, a gotinha de água que faz o copo transbordar. Então, normalmente a pessoa já tem um hábito inadequado, de repente fez alguma coisinha
e aí veio a lesão, né? Isso é comum de acontecer, normalmente é o que acontece. Não é, a lesão ela vem por um longo período de tempo, né, Carla? Não é de um dia para o outro. Salvo Exatamente, condições exatamente isso. traumáticas. E aí eu acho que para fechar, né, com chave de ouro aí para as pessoas que estão assistindo e quem vai assistir essa live depois, vem essa questão das instabilidades articulares, né? E eu acho que muitas pessoas não têm se atentado com relação à instabilidade. Precisa de um profissional até mesmo para às vezes mostrar que está com alguma instabilidade. E como que você também vem trabalhando isso, o fortalecimento, o trabalho, o que você fala pro pessoal aí que está nos ouvindo aí em relação à estabilidade? Bom, sobre a estabilidade, Carla, a meu ver, eu trabalho com o paciente a musculatura bem intrínseca, a musculatura que estabiliza a articulação. Bom, primeiro momento, a estabilidade estática de uma articulação são os ligamentos e cápsulas. Em segundo momento, vem os músculos, que é uma estabilidade dinâmica. Então, quando o paciente vem com esse tipo de lesão, eu explico para ele que a gente precisa de ganhar a segunda estabilidade. Então, a gente vai fortalecer a musculatura profunda para gerar uma estabilidade e evitar a lesão. Como eu havia te falado, quando ocorre essa instabilidade articular, ocorre hipermobilidades, ocorre desgastes e, aparentemente, lesão. Então a gente trabalha, eu gosto muito de trabalhar inicialmente exercícios isométricos de contração mantida para ver o recrutamento necessário desses músculos mais intrínsecos e depois, posteriormente, faço o trabalho associado de mobilidade articular junto com o fortalecimento dinâmico e proprioceptivo. Porque não adianta eu só fortalecer um músculo se eu não der uma memória de movimentação para esse músculo. O músculo ele tem que saber quando ele vai contrair para estabilizar. Quando um contrai, quando o outro relaxa para ver uma estabilidade articular. Então não adianta, se os dois contraem ao mesmo tempo, tanto o antagonista como o agonista, por exemplo, se os dois contraem e relaxam ao mesmo tempo, ali no momento a musculatura, a articulação vai ficar instável. Então a gente trabalha a propriocepção para justamente o músculo saber trabalhar, que enquanto um contrai o outro relaxa e mantém a articulação estável, estabilizada. Uma coisa que você tocou no assunto, e a Márcia até comentou, e é uma dúvida que aparece muito para mim, do paciente que fala que o sobrepeso gera o aumento de lesões na coluna. Então ele começa, o paciente está com sobrepeso e começa o processo de emagrecimento. Muitos em casa apenas cortam a alimentação, diminuem, falam não vou comer, vou parar de comer e vou emagrecer. Só que o corpo da gente trabalha com reserva energética, né, Carla? Você sabe até melhor do que eu isso daí. Então, a pessoa tem uma perda muscular muito grande quando ela apenas reduca a alimentação sem a prática de atividade física. Então, todo paciente meu, quando ele vem com sobrepeso, eu já aconselho reeducação alimentar associada à prática de atividade. Porque se você perder gordura, peso, você vai perder massa muscular e vai vir o aparecimento de lesão. Por isso que muitos dos pacientes que passam por cirurgias bariátricas, onde ocorre essa perda brusca de peso, eles alteram a postura, aparecem as lesões, porque ele não vai só gordura, né, Carla? Vai também força muscular, a massa magra, que era a massa estabilizadora. E os músculos intrínsecos estabilizadores são os primeiros que são perdidos, né? Você comentou da bariátrica, eu tive um caso de uma cliente que ela foi tão brusca, né? E ela perdeu tanta massa magra que a atividade física depois ficou realmente proibida, né? Que a coluna dela não aguentava mais. Ela perdeu tanta força que ela precisou fazer um trabalho de reabilitação mesmo para poder voltar a andar. E assim, foi muito mais de agressivo. 50 quilos, muito agressivo. Foi muito agressivo. Mas assim, às vezes, no caso, né, que eu acompanhei ela demorou muito para começar uma atividade física. E aí, na hora que foi começar, foi tarde para ela, assim, ela teve que... Deu tempo, né, deu tempo de trabalhar, né, ela está bem, mas assim,
as pessoas precisam realmente conscientizar da necessidade da melhora de massa muscular durante o processo de emagrecimento. Não, e o caminho foi longo, né, pelo jeito. Tem medo, né, de aumentar peso com massa muscular, né? Tem medo, tem né? Como, assim. a verdade é assim, que salvo alterações hormonais, como a reeducação alimentar adequada, força de vontade, atividade física e disciplina, e é lógico, com profissionais profissionais dedicados cercando essa pessoa, a pessoa consegue ter uma perda de peso saudável, né? Até o programa que você tem, admiro demais, você está de parabéns pelo que você tem feito, Obrigada. seu trabalho. Nossa, eu achei excelente e apoio demais, viu? Obrigada, muito obrigada. Ô Bruno, eu acho legal, assim, quando você foi falando sobre as instabilidades, né, e eu fiquei pensando aqui, né, na verdade a gente treina um músculo para trazer saúde, né, vida e estabilidade para as articulações. Com certeza. E hoje, né, na academia, né, nesse universo, ainda existe pessoas que agridem as articulações para se treinar um músculo, né? Olha que loucura, a que ponto algumas pessoas chegam, né? E isso não é só, às vezes a gente pensa que é só na musculação, não, as pessoas fazem isso no futebol, fazem isso na luta, fazem isso nas corridas, né? As pessoas fazem isso no esporte, porque nós que somos apaixonados por esporte, às vezes a gente comete alguns vícios, algumas loucuras aí, né, no corpo para manter uma paixão, né? Galera, a pessoa, só finalizando, fazendo um complemento, Carla, porque a pessoa que faz esses esportes dinâmicos, futebol, vôlei, etc., normalmente ela, principalmente se for amadora, ela não é muito chegada na musculação, né? E a musculação, ela que vai trazer estabilidade para a articulação responder bem ao impacto, né? Então, é um mal necessário. Musculação é um mal necessário. Tá ficando idoso? Musculação. Você é atleta amador? Musculação. Musculação é o remédio, é o mal necessário. Eu não era fã de musculação, não. Olha que loucura isso, tá? Olha, gente, escutem isso que eu vou confessar. Revelação. Eu não gostava de musculação de jeito nenhum. Porque eu vim do handball, eu vim da natação, eu vim de esporte coletivo, de atletismo, de diversos tipos de esporte, eu participei de forma competitiva, amadora, né? Só porque quando eu fui conhecendo a musculação, gente, não existe nenhum lugar, né, no trabalho, no meio em que eu trabalho, que você fortalece, você trabalha a musculatura de forma isolada. Na musculação você faz o que você quiser. Né? Eu falo que ali a gente brinca, a gente modela, a gente desenha, né? Então é muito gostoso. Quando eu fui conhecendo a musculação, que eu fui vendo a importância, o benefício que isso pode trazer na vida das pessoas, eu falei, gente, não tem como viver. Aí eu sou intenso em tudo que eu faço, né, Bruno? Eu falei, então deixa eu ir até num brasileiro para ver como é que eu posso chegar no meu limite do meu corpo. Nada como experimentar. Mas é muito bacana. Bruno, amei esse bate-papo, por mim eu fico aqui horas te escutando. É muito gostoso, né, a gente conversar com uma pessoa que é especialista em assunto, né, principalmente você em coluna. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo vai gostar muito desse conhecimento. Eu quero espalhar essa live, amanhã já vai estar no YouTube, então a galera vai estar podendo assistir depois, tá? Pessoal, super indico a Clínica Habilitar. Bruno, fala um pouquinho, você tem outra clínica também, né, que pode estar sendo procurado você, mas eu vou deixar seu contato, vou estar passando aqui pro pessoal poder estar te seguindo e te buscando, te procurando. Vou lá também, à disposição, né, sempre. Fazendo esse trabalho manual que eu quero ir aí sim, tá? Obrigada por você estar transmitindo esse conhecimento, esclarecendo as dúvidas das pessoas. É sempre muito bom estar ao lado de pessoas assim como você, tá? Muito obrigada, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, viu, Carla, pela oportunidade da gente ter esse bate-papo aqui. Foi ótimo, 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 adorei. E é bom ter essa troca de conhecimento e o pessoal participando. Isso é aprendizado pra gente, viu? Eu quero até dar uma notícia aqui de primeira mão, aproveitando a nossa live aqui, Bruno. Teve muito sucesso, né, a live com a Simone, né, de dores, e as pessoas tiveram muitas perguntas, tá tendo muito conteúdo, muita coisa, então nós vamos agora lançar uma jornada de alívios de dores mesmo, assim, para todas as pessoas. Então nosso intuito realmente é poder contribuir na vida das pessoas, fazer com que elas sejam mais ativas, melhores e sem dores, né, Bruno? Então realmente a gente procura levar mais
qualidade do movimento para as pessoas. Então, assim, então vai ter mais Muito oportunidade, o Bruno vai estar voltando aí, viu, galera? Opa, vai Quem ser um está nos prazer. assistindo, printa aí para nós, ó. Printa, marca o Bruno, tá? Bruno, underline, físio, underline, pra gente poder estar levando essa live aí para mais pessoas também, tá? Bruno, Com um certeza, beijo pra obrigado. você, que Deus te Um abençoe. beijo, Tá? Carla, Fica com Deus. igualmente. Amém. Você também, viu? Uma ótima noite, um ótimo final de semana para você. E parabéns mais uma vez pelo Obrigada, projeto. viu? Pessoal, um abraço para todos que estavam aí assistindo a gente também, um grande abraço para vocês. Bom descanso, viu? Bom descanso, fica com Deus. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.